Bem-vindos ao canal Uma Galega no Nordeste e hoje nós vamos passear pelo Museu do Ipiranga. Imagina como ficou maravilhoso depois de 9 anos de reforma. Vem comigo que eu vou te mostrar. O Museu do Ipiranga foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 com o nome de Museu de História Natural. Ele guarda um grande acervo de objetos, mobiliários e obras de arte com relevância histórica. Os Jardins do Parque da Independência foram inaugurados em 1909, 14 anos após a inauguração do Museu do Ipiranga. Mas este é um assunto para um outro vídeo, pois a visita ao museu leva no mínimo 3 horas para percorrer as salas e admirar as peças. Os responsáveis pelo projeto foram os italianos Tommaso Gaudenzio Bezzi e Luigi Pucci. O estilo arquitetônico é eclético e foi baseado em um palácio renascentista. Suas exposições antes de começar? Você já se perguntou se Dom Pedro I morou aqui? A resposta é não. O edifício nunca foi utilizado como moradia. Ele foi projetado para ser um memorial da independência e começou a ser construído em 1885. Nessa época, 63 anos depois da independência, Dom Pedro I já tinha falecido. Quando foi inaugurado, o Museu do Ipiranga era muito diferente do que é hoje. Embora também abrigasse itens sobre a história do Brasil, ele era um museu de história natural, com coleções de zoologia, botânica, mineralogia, arqueologia e etnologia. Em 1963, o museu passou a ser parte da Universidade de São Paulo, a USP. E desde 1989, é um museu de história que realiza pesquisas de história. A pesquisa é feita a partir de objetos, imagens e escritos de todas as pessoas que transformam o lugar onde vivem, e não somente a partir das ações de governantes. A exposição Para Entender o Museu apresenta a história do edifício e da formação das coleções do museu. Nela, Ele é o mais importante museu da Universidade de São Paulo e é um dos mais visitados da capital paulista. Possui cerca de 450 mil objetos, entre mobiliários e obras de arte com relevância histórica, principalmente com aquelas que possuem alguma relação com a independência do Brasil e o período histórico correspondente. Da restauração. Em agosto de 2013, o museu foi fechado após a constatação de problemas em sua estrutura. Ficou fechado por 9 anos e a abertura oficial do Museu do Ipiranga ocorreu dia 7 de setembro de 2022, na ocasião do bicentenário da independência.
Os elementos de marcenaria, como as 450 portas e janelas, foram catalogadas, retiradas e restauradas em oficina no canteiro de obras e recolocadas no mesmo lugar, bem como os 1.900 metros quadrados de assoalho que revestem o piso da edificação. Os pisos de ladrilho hidráulico franco-alemão também passaram por restauro. O museu inteiro conta com telas táteis, representações em metais, dioramas, que são maquetes tridimensionais, plantas táteis para a localização dos visitantes, dispositivos olfativos, reproduções visuais e táteis, cadernos em braille, amostras de textura e objetos originais adquiridos especialmente para o manuseio dos visitantes. Super interativo. As escadarias representam o rio Tietê, que foi o ponto de partida dos bandeirantes rumo ao interior do país. No corrimão há ânforas de cristal com água dos rios desbravados pelos paulistas entre os séculos XVI e XVIII, como por exemplo o rio Paraná, o rio Paranapanema, rio Uruguai e o rio Amazonas. A imagem central da escadaria é a de Dom Pedro I, o herói da independência. A obra mais famosa do seu acervo é o quadro Independência ou Morte, pintado pelo artista Pedro Américo em 1888. Curiosidade: o restauro dessa obra foi realizado no próprio Salão Nobre, espaço onde o quadro permaneceu devido ao seu tamanho. A tela, com dimensões de 41 metros por 76 metros, é maior do que as portas e janelas do salão e foi montada originalmente no local onde está até hoje, sem nunca ter sido retirada. E toda a pintura foi feita em Florença, na cidade da Itália. É a obra mais procurada e fotografada deste museu. Para visitar o museu é bem simples. Lá na descrição eu vou deixar o link do museu. Atentem que para as quartas-feiras e o primeiro domingo de cada mês a entrada é gratuita e os ingressos são retirados no local.
Os ingressos são necessários apenas para o museu. Os jardins e o monumento onde está o túmulo de Dom Pedro é gratuito, você não precisa de ingresso. Aproveite! All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. Wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Na conclusão das obras, foi oferecido à população um mirante. Subindo até o teto, você consegue ter uma visão bem ampla da cidade de São Paulo. Aproveite para caprichar nas fotos. E esse foi o nosso passeio pelo Museu do Ipiranga. Eu prometo que eu vou trazer para vocês os Jardins Franceses e o túmulo de Dom Pedro, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho. Para você não custa nada, mas para mim é muito especial. Muito obrigada. Cheiro!